Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele. O link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos para o vídeo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eu não sei se a frase é essa mesmo, mas eu quero só falar uma coisa. Pessoal do Jornal Nacional, tamo junto. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu estou até cogitando a hipótese de voltar a assistir o Jornal Nacional. Mentira, eu não vou fazer isso não. Ninguém merece ser emborrecido. Mas ontem o Jornal Nacional faz uma matéria extensa sobre Alexandre de Moraes e os voos no jatinho da empresa do Vorcaro. Não escondem mais a podridão que está dentro do STF. Jornal Nacional e a Globo perceberam que se eles não frearem agora esse Frankenstein que eles criaram, eles serão os próximos a serem devorados. Então ótimo, tamo junto galera, vou até divulgar o programa de vocês. Ontem foi Moraes, hoje foi Toffoli. É impressionante o fato de que de repente a imprensa acordou para o fato de que a mesma pessoa, o mesmo grupo que eles defendiam com unhas e dentes de que eram os protetores da democracia são hoje o foco central do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. Então eu vou passar, eu sou obrigado a compartilhar mais um programa Jornal Nacional. Segundo a reportagem, o destino da viagem do ministro Dias Toffoli foi o resort Itaiaiá, no... Então o Toffoli viajou no avião do Vorcaro para ir no resort comprado pelo grupo do Vorcaro, só para você entender do qual ele era dono. Paraná. O avião usado era da Prime Aviation, empresa que tinha como sócio Daniel Vorcaro, investigado por crimes financeiros no caso do Banco Master. Em fevereiro, o ministro Toffoli confirmou que o resort pertenceu a uma empresa da família dele. Em 2021, segundo a Polícia Federal, parte das cotas do resort foi vendida para um fundo de investimento ligado ao Banco Master. A Folha de São Paulo teve acesso a registros da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e do Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Segundo a reportagem, a viagem foi em 4 de julho de 2025. Documentos indicam que Toffoli entrou no terminal executivo do aeroporto de Brasília às 10 da manhã. Esse PRSAD é o mesmo avião que o Moraes viajou, tá? Só para informação. E 10 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou para Marília, em São Paulo, cidade natal do ministro. Um documento do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo mostra que equipes foram designadas para prestar apoio em segurança e transporte por uma autoridade do Supremo em Ribeirão Claro, onde fica o resort Itaiaiá, de 3 de julho, dia anterior à viagem citada pela reportagem, até 13 de julho. Curioso esse cruzamento de dados que a imprensa está fazendo, ou seja, eles estão realmente com sede, né, de mostrar a podridão do STF. Esse trabalho de cruzamento de dados não é fácil, gente. A reportagem aponta que Toffoli teve 10 registros de entrada em 2025 no terminal executivo do aeroporto de Brasília, que recebe principalmente aeronaves particulares. Então vamos descobrir quais são os outros 9 voos que o Dias Toffoli fez, porque uma coisa é a Viviane Barça alegando que era parte dos honorários advocatícios, só que se soma todos os voos do Moraes fez, é aproximadamente R$1 milhão. E Moraes fez voos sozinho. Se é um acordo entre o escritório de advocacia com a empresa do Vorcaro, por que o Moraes estava viajando sozinho? O Moraes estaria então se beneficiando de forma privada de um contrato que a esposa dele fez com um banqueiro mafioso? Isso não seria errado, não? E agora tem o Dias Toffoli. Gente, vocês estão vendo, é tipo assim, um dia bate no Moraes, outro dia bate no Toffoli. Hoje é sábado, sexta, hoje vai aparecer provavelmente o Moraes de novo. Agora, porra, Globo, já que vocês estão falando da podridão do sistema, aproveita e fala do Lula. Eu até agora não vi falar, ou falou, agora eu já não lembro, da mesada do filho do Lula, né, que a PF encontrou e pediu uma quebra de sigilo mais aprofundada, porque reconhece que o filho do Lula, o Lulinha, estava recebendo dinheiro do careca do INSS através daquela Luxinger lá, aquela socialite Roberta Luxinger, que inclusive pagava o Lulinha com viagens
para Noruega para assistir a aurora boreal. Gente, me desculpa, a pornografia é tão grande que esse pessoal aprontava. E aí nós temos aí o Lula sendo visto como, novamente, o chefe de um esquema de corrupção. Só que agora não é só político, não. Agora envolve até ministros do STF. O cara expandiu, a musculatura dele aumentou. Né? Isso que dá você retirar um condenado de dentro da cadeia e colocar na presidência de um país. Mas a verdade é, o desgaste que o STF está sofrendo está cada vez pior. E aí eu tenho a mais absoluta certeza que com a maioria do Senado, nós vamos expurgar essa podridão da nossa Suprema Corte. Nós vamos colocar ali pessoas decentes. Mas tem um detalhe. Lula quer colocar o Messias agora. O advogado dele, que fez relatório lá a favor do aborto, que censura todo mundo, que abriu um inquérito contra mim esses dias para trás, falando que eu soltei fake news sobre o sistema financeiro brasileiro. Esse cara não pode entrar no STF. Essa vaga tem que ficar aberta para o próximo presidente, que vai ser Flávio Bolsonaro. Tudo indica que vai acontecer no Brasil exatamente o que aconteceu nas eleições de 2024 nos Estados Unidos. Aquilo que no começo parecia apenas ser um boato, um rumor sem fundamento, se fortifica, se fortalece cada vez mais e realmente há uma intenção de impedir Lula de ser candidato. Isso é muito maldade? Lula tem todo o direito de ser candidato e vou defender a candidatura do Lula até o final. Eu entendo, as pessoas mais próximas ao Lula, o Sidônio, já estão percebendo que o Lula já não consegue mais falar, concatenar ideias, formar uma frase. Está cometendo um grande erro que é falar a verdade às vezes, né? Vamos lembrar rapidamente, o traficante é vítima do usuário, se tá caro não compre, o povo está endividado porque gasta demais, chinês come cachorro. E a última, né, nessa semana passada, correndo com o aviãozinho na mão como se fosse um brinquedo. Depois tem que ter o Sidônio cochichando no ouvido dele para falar sobre o Pix. A situação está tão desesperadora para esse pessoal que os amigos do Lula já estão falando em plano B, já estão fazendo pesquisas com o nome de outras pessoas, já estão mencionando a possibilidade do Lula não ser candidato. Isso já saiu do círculo do PT. PT discute plano B para 2026 e admite nos bastidores risco de Lula ficar fora da disputa. Debate interno sobre sucessão ganha força diante da alta rejeição do presidente e do avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Bom, o que eles não colocaram aqui é que o óbvio não é apenas a rejeição do Lula que eles não estão conseguindo diminuir. A rejeição do Lula não consegue ser diminuída porque o Lula fala uma besteira atrás da outra. Ele está falando a verdade, ele está falando aquilo que o coração dele sempre disse, né? Temos que combater a família, a fé e o que mais? Os costumes e a pátria. Lula fala isso na frente de centenas de pessoas gravado e o vídeo viraliza. Não tá bom, não tá bem para esse cachaceiro. Então vamos lá, vamos voltar para a matéria aqui rapidão. Avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o aumento da rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriram nos bastidores do PT e do Palácio do Planalto uma discussão sensível. A possibilidade de o petista não disputar a próxima eleição presidencial. No programa Ponto de Vista, o colunista Robson Bonin e o cientista político Marco Antônio Teixeira analisam o cenário e apontam que a sucessão no campo governista já está em curso, ainda que de forma não oficial. Lula pode mesmo ficar fora da eleição? Segundo Bonin, a hipótese de substituição do presidente não é mais tratada como improvável dentro do governo. O avanço da rejeição e o risco eleitoral têm alimentado essa discussão. Então, vamos lá, vamos voltar. Em 2024, os democratas viram que o Biden não tinha a menor condição de participar de um debate. Ele participou do primeiro debate, foi tão horrível, foi uma coisa tão assustadora, que eles imediatamente tiveram que trocar o Biden e colocaram a vice, que é a Kamala Harris, como candidata. E foi um desastre absoluto. Há algum tempo, a política brasileira meio que repete o que os Estados Unidos acontece. Inclusive aqui, a esquerda repetiu o 8 de janeiro, que nos Estados Unidos foi o 6 de janeiro. Se tudo continuar no jeito que está, se os passos forem os mesmos, nós vamos ver ou escolhendo o Alckmin para ser candidato a presidente, o que seria ótimo, ou alguns dos nomes que eles estão cogitando, como Camilo Santana e Haddad. Qualquer um desses nomes mencionados, a surra vai ser tremenda. Haddad é o cara dos impostos. Camilo Santana é totalmente desconhecido e não só isso. Está enfrentando agora um gigantesco escândalo de roubo do MEC, ele é o ministro da Educação, que envolve a nora e o filho do Lula.
Cara, vai ser um prato cheio pra gente se eles fizerem essa opção. O Alckmin é o chuchu. O Alckmin, se Deus quiser, ele é um cara que não tem a menor possibilidade do centro votar, porque ele é o cara que ficou gritando Lula! Lula! E tava lá tirando foto com os terroristas lá no Irã. Então seria ótimo se ele se tornasse o candidato. Mas voltando aqui, porque é muita notícia boa em pouco tempo. Gente, vocês estão reparando, nesse ano, o tanto de notícia boa, o tanto que esse governo está se desgastando, tá um produto vencido. Até aquelas pessoas que gostavam do Lula falam, não dá mais, já deu, já era. Esse cara não consegue mais. Ninguém aguenta os escândalos de corrupção, a qualidade de vida diminuindo, a criminalidade aumentando, o preço do supermercado estourando, o povo sem emprego, apesar dos relatórios falsos do IBGE. Né? A perspectiva da população é que tem que sair o PT do poder, tem que sair a esquerda. E o Lula está numa rejeição tão grande que qualquer nome que ele indique vai carregar essa rejeição. Essa rejeição ela contagia. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro decolando, mesmo eles colocando o Bolsonaro preso, Bolsonaro escolheu e vai colocar na presidência o filho dele e nós vamos ajudar. E tá tudo muito bom, vamos caminhando desse jeito, continue na oração. Eu acho sinceramente que tudo que está acontecendo é o resultado de milhões de pessoas orando há mais de 3 anos e meio para que o Brasil volte a dar certo. Fala, meu pessoal, caso SPAC. Gilmar Mendes manda soltar delegado denunciado por delator do PCC. Fábio Beana Martins estava preso desde dezembro de 2024 por suspeita de extorsão e corrupção. O ministro apontou ausência de provas autônomas, além da delação e encerramento de instrução pessoal. O ministro Gilmar Mendes do STF concedeu habeas ao corpus, determinou a soltura do delegado Fábio Beana Martins, investigado por causa envolvendo a morte do empresário Antônio Vinícius Lopes Witzbach. A decisão assinada na terça-feira, dia 31, o ministro revogou a decisão preventiva e autorizou que a delação responda ao processo em liberdade mediante ao cumprimento de medidas cautelares. Beane atuava em Departamento de Estado de Homicídios e Proteção Pessoal de São Paulo e estava preso desde dezembro de 2024. Sobre suspeita de participação em crimes com organização criminosa, corrupção passiva e culpado. A prisão havia sido mantida por instâncias inferiores, incluindo a STJ. O nome Beane apareceu em delação feita por Vinícius Witzbach, ele relator do Ministério Público em 2023. Beane e outros policiais teriam exigido dinheiro para envolverem homicídios ligados à facção. Ele foi citado como envolvido em um esquema de extorsão no qual teria solicitado 400 milhões para não investigá-lo para assinatura de membros da PCC. O relator da organização criminosa Pinheiro Comando Capital Vinícius Witzbach foi assinada em 2024 no aeroporto de Guarulhos. A decisão Mendes entendeu que não há prova suficiente para comprovar os relatos de relação premiada. Witzbach levanta Beane em uma prisão, determinou apenas a aplicações de medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, suspensão da função pública, proibição de contato com o corretor, testemunha, veta acesso a repartições políticas financeiras. Ao ministro, a prisão não a justifica diante do estágio atual do processo.